Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz: Zahor etion ha-Shabbat lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, nós vamos examinar o texto que se encontra na Parashá Shoftim, em Deuteronômio Devarim, capítulo 20, dentro da porção da Torá, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Eterno. Devarim, Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1. Diz assim: Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Eterno teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: Ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Eterno vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: Qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a desfrute. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne a sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. E será que, quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo? Queridos, este texto da Torá, na Parashá Shoftim, nos dá um ensinamento tremendo. A palavra do Eterno nos diz aqui, meus amados, que aqueles que do exército do povo de Deus, que estavam com medo, com algum compromisso, o Eterno aconselhou que esses oficiais, dissessem para aquelas pessoas: não vai não, vai cuidar da sua vida. Amém? Então, meus irmãos, você observa por que, meus irmãos, aquelas pessoas estavam ali, mas estavam com a cabeça em outro lugar. Então não iam trabalhar direito ali naquele combate, não iam operar adequadamente, no seu papel no combate contra aquelas nações. Então o Eterno disse, através dos seus oficiais, através dos sacerdotes, vai para casa, não precisa participar do exército nosso não, porque a gente quer aqui as pessoas que não estão com medo, porque na verdade, aquelas 3 primeiras condições, quando ele diz assim, quem edificou uma casa ainda não consagrou, não é verdade? Quem plantou uma vinha ainda não desfrutou, quem desposou uma mulher ainda não a recebeu, aquilo ali era para chegar na última pergunta: quem está medroso? Na verdade, muita gente dizia: eu não estou em nenhuma dessas condições, mas eu quero ir embora. Então, o que o Eterno quer, irmão, são pessoas comprometidas no seu povo, aleluia, no seu exército. E aqui a gente vai ver, irmãos, que essa mesma coisa acontece no livro de Juízes. No livro de Juízes, quando nós vemos ali a partir do capítulo, quando Gideão ia convocar o exército de Israel para lutar contra os midianitas, no capítulo 7 de Juízes, diz assim: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha um arraial dos midianitas para o norte no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas na sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Então o Eterno diz assim: você tem muita gente aí contigo, vamos ver mesmo quem que vai,
quem que vai fazer parte do meu exército. No verso 3, o Eterno diz assim: agora, pois, apregou os ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Então a gente vê no verso 3 que tinham 32.000. Dos 32.000, 22.000 se confessaram medrosos e saíram, deixaram só 10.000. E no verso 4, o Eterno diz assim para Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer às águas e ali os provarei. E será que daquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E Gideão fez descer o povo às águas. Então o Eterno disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que abaixar-se de joelhos a beber, vai ficar em outra parte. E no verso 6, e foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Porque, irmãos, eles levaram a mão à boca, amém? Mas estavam com sua mão na espada. Então o Eterno viu esses 300 homens, eles lamberam como lambem os cães. Mas o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas, ou seja, ficou vulnerável, né? Então no verso 7 o Eterno diz assim: então disse o Eterno a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na sua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Então você vê, queridos, que o Eterno, ele quer no seu exército as pessoas que estão comprometidas, meus amados. É isso que o Eterno quer. É as pessoas que estão focadas no Eterno. Porque, irmãos, não adianta, né? A pessoa está no exército do Eterno com a cabeça longe. Não adianta. O Eterno quer aquelas pessoas, e você vê, aqueles 300 homens, de 32.000, o Eterno só quis 300, menos de 1%. Porque 1% de 32.000 são 320. O Eterno quis 300, menos do que 1%, para aquela batalha. E Deus deu a vitória para aqueles 300. Por quê, meus irmãos? Porque o Eterno, ele quer, mais vale 300 comprometidos do que 31.700 que não estavam comprometidos. Estavam com medo, estavam pensando em outras coisas. Esses aí o Eterno falou: não, volta para lá. A mesma coisa aconteceu na Paraxá desta semana, desse Shabat, a Paraxá Shoftim, em que o Eterno diz assim: pergunta se eles têm alguma coisa para resolver, e até aqueles que têm medo, mandem para lá. Eu quero no meu exército somente aqueles que estão comprometidos e focados. Louvado seja Deus. Aqueles que estão atentos aos mandamentos do Eterno. A gente vê Yeshua aqui, irmãos, também ele fala sobre isso. A gente diz assim, em Lucas, capítulo 9, verso 57, olha o que diz: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, disse um para Yeshua: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Yeshua: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Como que diz? O Yeshua está dizendo: eu não tenho onde morar. Eu sou um rabino itinerante. Então ele não tinha onde morar. No verso 59, e disse a outro, aí Yeshua disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Aí no verso 60, Yeshua lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão na minha casa. E Yeshua lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, novamente, Yeshua vai no mesmo sentido da Paraxá Shoftim. Na verdade, Yeshua aqui também está se referindo a Paraxá Shoftim no capítulo 20, meus irmãos, em que o Eterno diz o seguinte: eu quero no meu exército, no meu povo, no meu povo de Israel, Am Israel, eu quero o quê? Eu quero os comprometidos, aquelas pessoas que estão focadas. Aquele que está preocupado, né, em outras coisas, a pessoa não está focada, como que vai fazer parte do exército do Eterno? E a gente vai ver, irmãos, aqui Yeshua novamente, no capítulo 14 de Lucas, no verso 16, ele vai contar uma parábola. Olhe bem, ele diz assim: porém Yeshua lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Quer dizer, muitos são chamados. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo
importa ir vê-lo? Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse, comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, saí depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, meus irmãos, Yeshua convida, nós temos que colocar a mão no arado e temos que focar no nosso compromisso com o Eterno, em obedecer a palavra do Eterno, em fazer a vontade do Eterno, em vencer todo o pecado, vencer todo o mal, porque todo o mal se origina no pecado. Se você obedecer os mandamentos do Eterno, meu amado, se você obedecer a palavra de Yeshua, o mal cai por terra, todo o mal cai por terra, porque a raiz do mal está no pecado. E aqui você vai ver também, no livro de aos Hebreus, queridos, capítulo 10, no verso 38, diz assim, mas o justo viverá pela fidelidade, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, meus irmãos, olha só, o Eterno diz que a minha alma não tem prazer naquele que recuar. Aí no verso 39, o escritor aos Hebreus ainda diz assim, no verso 38 ele diz, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aí os servos de Deus dizem, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aquele que crê, não volta para trás, não olha para trás, ele foca nas coisas do Eterno. E esse ensinamento da Parashá Shoftim, nesse capítulo 20 dos versos, meus irmãos, que nós lemos, amém, de 1 até 9. Então a gente vê aqui também em 2 Pedro, queridos, no capítulo 2, amém, no verso 20, a 2 Pedro 2, 20 diz assim, porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojador de lama. É assim, meus irmãos, aqueles que querem botar a mão no arado, botaram a mão no arado, mas olham para o mundo, querem fazer a vontade do mundo. Então isso aí é aquele que se lava, mas volta, né? O cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojador de lama. É isso, queridos, que está aqui nessa palavra. E Yeshua está dizendo bem claramente. Aqui, né, a carta aqui, 2 Pedro, o apóstolo Pedro está dizendo aqui claramente, né, que seria melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que conhecendo, desviarem-se do seu santo mandamento que lhes fora dado. Porque, irmãos, em vez de focar nas coisas de Deus, estavam focando nas suas vidas particulares e nas suas vontades carnais, quando a palavra de Deus diz que nós temos que fazer a vontade do Eterno. E um dia especial para fazer a vontade do Eterno, meus amados, é o Shabat. A palavra de Deus diz aqui, meus amados, no livro do profeta Isaías, vamos ali em Isaías, meus irmãos, no capítulo 58 de Isaías, amém? Que aqui a palavra de Deus nos diz, irmãos, em Isaías 58, a gente vai ver aqui bem colocada essa palavra. Aleluia. Está aqui. Em Isaías 58, meus irmãos, diz assim, no verso 13, se desviares, o Eterno falando, se desviares o teu pé de profanar o Shabat, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao Shabat deleitoso, e o santo dia do Eterno digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade no Shabat, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Eterno, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Eterno o disse. Então, meus irmãos, principalmente no Shabat, temos que focar nas coisas do Eterno. Aleluia! O Eterno diz aqui que no Shabat você não pretenda fazer a sua própria vontade, nem falares as suas próprias palavras, mas falares das coisas do Eterno. Aleluia!
esta uma aliança. Nisso a gente tem que ser a vida inteira, né? Porque Yeshua diz, botou a mão atrás, não, botou a mão no arado, não pode olhar para trás. Mas em Isaías diz, e principalmente no Shabat de Adonai. Amém? Então, queridos, que nós possamos, irmãos, entender que a Parashá Shovitim, ela diz claramente que cada um de nós somos convocados para o exército de Deus. Todos os dias de nossa vida nós temos que entender isso. Nós somos soldados de Yeshua, nós somos soldados de Adonai. E nós temos o quê? Temos missões de orar, obedecer a palavra de Deus, obedecer os mandamentos de Adonai na Torá, de Yeshua HaMashiach, porque Yeshua, ele é o intérprete da Torá, é o Mashiach, o Messias, né, Mashiach, que é o intérprete da Torá. Então, as palavras de Yeshua e os mandamentos de Adonai devem ser o norte do servo de Deus. E assim, o servo de Deus, você, meu irmão, minha irmã, serão abençoados. Amém? Porque o Eterno faz com que você faça parte do seu exército. Porque o exército de Deus não é o exército que estão nas congregações, nem nas congregações judaico-messiânicas, nem evangélicas, nem o exército de Deus está com aqueles que estão nessas congregações judaico-messiânicas, mas que estão comprometidos com o Eterno. Isso é que é importante. Com a palavra do Eterno. Esse faz parte do exército de Deus, que não olha para trás, não olha para o mundo, nem para fazer a vontade do mundo. Amém? Que o Espírito Santo, querido, continue falando ao teu coração. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.